Apareceu aí para vocês já a tela? Maravilha. Então, bora lá. Aqui nós temos um corte, então, de uma raiz. E repare que ele pegou bem na região da zona pilífera, tá? Fez um corte aqui, transversal, ó. E aí nós vamos observar os tecidos. Repare, a camada externa, estou indo de fora para dentro, tá? A camada externa, epiderme. Abaixo da epiderme, nós vamos ter o córtex, que nada mais vai ser do que um meristema de preenchimento. Dá uma olhadinha o pelo aqui, ó. O pelo é uma estrutura da epiderme. É um anexo epidérmico. Abaixo dessa camada, nós vamos ter, ó, a endoderme. E a endoderme, ela apresenta algumas estruturas chamadas estrias de Caspary. O que seriam essas estrias de Caspary? É para impedir a circulação livre de substâncias entre o córtex e a região do periciclo e do anel central, para que as substâncias não saiam daqui. E ela tem algumas passagens só, alguns pontos que permite a troca, tá? Abaixo da endoderme nós temos o periciclo, que é esse tecido em amarelo. É ele que vai delimitar o anel central. E no anel central nós vamos ter, ó, o xilema na região central e o floema perifericamente. Se nós formos subindo nessa estrutura, o que vai acontecer? Se for uma dicotiledônia, o xilema vai fazer isso, ó. Ele vai perder essa forma estrelada e ele vai ficar circular. E o floema, ele vai ficar aqui, ó. Em volta. E no meio dos dois, nós vamos ter o câmbio. Isso mais lá na estrutura do caule. Ó, essa imagem nas porções superiores e isso na porção mais baixa. Beleza? A estrutura caulinar. O caule nada mais é do que um eixo de sustentação do vegetal, o qual vai ter, partindo dele, os seus ramos que vão surgir a partir das gemas laterais. Então, todo caule tem uma gema apical. Lembra que eu falei que o vegetal só cresce na extremidade? É aqui que o vegetal vai ter o tecido meristemático, na gema apical. Então, ele cresce aqui, nesse sentido. E quanto mais distante da gema apical, mais espesso é. E distante da gema apical, nós vamos observar, e vamos estudar um pouco mais à frente, que a presença de hormônios aqui inibem o crescimento das gemas laterais. Então, mais distante da gema apical é que a gema lateral poderá começar o seu processo de germinação. Então, as folhas maiores ficam mais abaixo, porque elas começaram a ser formadas mais com um período de tempo mais distante, tá? O que nós vamos observar no caule que são características importantes? Então, a gema apical e a gema lateral. O eixo principal é o caule. Entre as gemas, nós temos o entrenó. Então, de uma gema, o ponto da gema nós chamamos de nó. Entre os nós, nós temos o entrenó. E vamos observar no interior do caule os feixes vasculares, o xilema e o
floema. Nós vamos ter diversos tipos de caules, dependendo de qual é a localização, qual é o objetivo, qual é o tamanho do vegetal, qual é a característica dele. Então nós vamos ter caules subterrâneos, como o rizoma nós observamos nas pteridófitas, o tubérculo, como eu falei da batata, o bulbo, como nós observamos na cebola, caules aéreos, como o tronco, como o estipe é lá da palmeira, o colmo, nós vamos ter, como no caso da cana-de-açúcar, volúveis, como a gente observa no chuchu, rastejantes, como a gente observa no morango. Então são vários tipos de caule que existem. Já o sistema foliar, a anatomia externa da folha, nós vamos ter a folha, ela surgindo a partir da região do nó e de uma gema lateral. Então aqui, ó, o nó que tem a gema lateral. Nem todas as folhas têm todas essas estruturas. Por exemplo, tem folha que não tem bainha. Essa estrutura não aparece em alguns vegetais. Inclusive, é um dos critérios de sistemática para identificar qual grupo que o vegetal é. Mas ele tem, ó, pode ter bainha, tem o pecíolo é o trechinho que fica entre a estrutura do limbo e o ramo, o qual a folha está inserida. Então esse é o pecíolo. Aí nós temos o limbo, que é a parte mais plana, expandida da folha, e nós vamos ter essa estrutura da folha com as nervuras. O tipo de nervura também é um critério de classificação dos vegetais, tá? Um critério sistemático. As folhas podem ter algumas também especializações. As gavinhas, que são as folhas que se enrolam para sustentar o vegetal na posição vertical. Podemos ter as brácteas, que são folhas que mudam a sua cor, que a cor ela deixa de ser esverdeada, por exemplo, algumas folhas especiais, e elas passam a ter cor. Então elas atraem agentes polinizadores. As folhas que se modificam para capturar organismos e realizar também quebra de alguns compostos, como ocorre nas plantas carnívoras. Gente, pelo amor de Deus, não vai falar que planta carnívora se alimenta do inseto. O que acontece com a planta carnívora é que ela vive num ambiente que o solo tem baixa concentração de alguns compostos, de compostos minerais. Então, ela tem folhas modificadas que soltarão compostos químicos que vão promover a digestão, a quebra da matéria orgânica do inseto. E como ela quebra essa matéria orgânica, ela vai absorver principalmente compostos nitrogenados. Ela não tem estômago, ela não come. A plantinha, a dionéia, aquela que fecha as folhinhas, ela está comendo. É a boquinha dela, ela não tem boca, ela não tem sistema digestório. Ela faz fotossíntese, tá? Ela só vai pegar os nutrientes que pela raiz ela não consegue, porque o solo é pobre, ela vai absorver pela folha, tá? Aqui nós temos um corte mostrando os tecidos da folha, né? Então nós temos, geralmente, aqui nessa imagem, a gente observa a porção superior da folha e aqui a face inferior. Algumas folhas, não são todas, podem ter uma camada de cutícula. Geralmente aquela folha que é mais brilhante, ela tem uma camada de cutícula, que isso é lipídio. Abaixo da cutícula nós temos a epiderme, que é uma única camada de células, e essa epiderme ela não é clorofilada,
ela é translúcida, ela permite a passagem de luz que vai chegar nessa estrutura, ó, parênquima dividido em palissádico e lacunoso. Esses dois formam o parênquima clorofiliano. O palissádico é porque ele lembra uma cerca, uma paliça. E o lacunoso é porque tem espaços entre as células. A gente observa nesse corte aqui uma folha que tem os estômatos na região, na face inferior. Então aqui eu vejo, ó, as células guarda, as células anexas e a abertura do ostíolo, ó, permitindo a entrada de CO2, a saída de oxigênio e ainda a troca de água. Observamos também, ó, o feixe vascular. É por aqui que vai chegar a água e os sais minerais para a realização da fotossíntese nesse tecido, e depois que sintetizarem os compostos orgânicos, volta para o floema para ser distribuído para todo o vegetal. Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Pelo menos uma pergunta para satisfazer a felicidade desse que vos fala. Vai lá, Gustavo. Não vai perguntar que horas são, né? Ou se pode tomar água. Nenhuma pergunta? Umazinha, gente. Vocês vão fazer essa maldade comigo? A pergunta fica terrível. Então tá bom, sem pergunta. Me deixaram no vácuo. Vamos fazer esse primeiro exercício aqui então. Opa, tem duas. Acredito que não e tranquilo. Putz, eu achei que era uma pergunta. Mas vamos lá. Essa primeira questão está dizendo o seguinte, ó. Um casal de namorados entalhou um coração numa árvore a 1 metro do solo. Casaram. Que pena. Ao completar suas bodas de prata, voltaram ao local. Não tinha o que fazer mesmo, hein? A árvore, agora frondosa, tem o triplo da altura. A que distância do solo o coração está entalhado? Relacione a posição do coração com o crescimento da árvore. Vamos lá, gente. Agora eu quero participação de vocês. Que altura do solo vocês acham que esse coração estará entalhado? A planta cresceu, está com 3 vezes a altura dela. Opa, 2 participações. Continua a 1 metro do solo, mesmo lugar. Maravilha! Por que vai estar no mesmo lugar? O crescimento do vegetal ocorre lá no ápice, está crescendo lá na ponta, não na base dele. Isso porque você imagina, se você tem um vegetal com 1 metro de altura para cima, a raiz muitas vezes tem uma profundidade maior do que 1 metro. Se for pensar em termos de volume, é muito maior a raiz do que a estrutura da copa do vegetal, porque eu tenho que sustentar todo esse vegetal, né? Imagina o vento batendo. Por isso que muitas vezes, quando o vento é muito forte, arranca o vegetal com raiz e tudo, porque não conseguiu manter o vegetal preso no solo. Então, colocando aí, a que distância o coração está entalhado? Continuará, ou continua a 1 metro do solo. Relacione a posição do coração com o crescimento da árvore. Ele continua nessa posição, pois o crescimento vegetal
ocorre na região apical. Posso até colocar aí um desenho para ilustrar, ó. Se nós pegássemos o caule do vegetal, no início, nós teríamos um coração feito lá pelo casal, um coração assim, ó. Fazer um coração bonitinho. Já 25 anos depois, a árvore estaria bem com o caule já com crescimento secundário muito desenvolvido. O coração estaria assim, ó. Ele iria acompanhar o crescimento secundário do vegetal. Tranquilo? Beleza? Joia. Segunda questão. Gente, eu vou subir a tela. Ah, não vou precisar. Eu vou subir depois para poder colocar a resposta, tá? Se vocês precisarem copiar a resposta, ela está aí por enquanto. Como assim, Brenda? O vegetal ele vai crescer para cima. O crescimento em altura vai ter aqui. A distância, ó, se eu pegasse o vegetal, tá? Deixa eu fazer aqui um outro desenho. Se tivesse o vegetal aqui. O crescimento dele ocorre nesse ponto. Aqui está o solo e aqui estão as raízes. O crescimento ocorre aqui. Eles fizeram o desenho aqui. Então o vegetal nesses 25 anos, ele continuou crescendo. Só que ele continuou crescendo nesse sentido aqui, ó. Opa. Ele continuou crescendo aqui. Só que ele passou a ter o crescimento secundário. Ele começa a crescer em espessura também. Então o que iria acontecer? E o crescimento de espessura é de dentro para fora. O coração vai esticando na superfície. Por isso que ele muda esse formato. De um coraçãozinho assim, ele vai ficar um coração esticado. Deu para sacar? Beleza. Então vamos lá. Questão 2 aí. Questão 2 diz: frutos carnosos imaturos são na maioria verdes e duros. Durante o amadurecimento ocorre a decomposição da clorofila e a síntese de outros pigmentos, resultando em uma coloração amarelada ou avermelhada. Com o amadurecimento também ocorre o amolecimento, devido à degradação de componentes da parede celular e o aumento dos níveis de açúcar. A. Qual a vantagem adaptativa das modificações que ocorrem durante o amadurecimento dos frutos carnosos? Qual que é a vantagem dele ficar mais macio e mais adocicado? Isso vai ser muito importante para que, a partir dessas modificações, os frutos passam a serem atrativos para agentes dispersores das sementes. Então, se você é docinho, gostosinho e mole, facilita para servir de alimento. Exatamente, atração dos agentes polinizadores. Desculpa, dispersores de sementes. B. A B diz o seguinte, ó. De que estrutura da flor se origina a porção carnosa do fruto verdadeiro? Se origina a partir do
desenvolvimento do ovário. É isso aí, Babi. Ovário. Vamos lá. C. A maçã, apesar de carnosa, não é um fruto verdadeiro. Explique de que estrutura que ela se origina. A maçã é fruto do desenvolvimento. O fruto vai ficar meio complicado, vou colocar, é consequência. Consequência do desenvolvimento do receptáculo floral. Então não é um fruto verdadeiro. Você quer ver a parte do fruto verdadeiro da maçã? Corta ela no meio. Quando a gente corta a maçã, tem as duas sementezinhas e você consegue observar claramente que ela tem uma estruturazinha assim, ó. Vocês já repararam nessa estruturazinha da maçã quando corta ela no meio? Vocês conseguiram ver já? Quem já viu, dá um joinha aí. Então, esse desenho que a maçã tem. Se não viram, pega uma maçã, corta lá e depois já vê essa estrutura e ele é um pseudofruto, porque não é um desenvolvimento do ovário. Essa partezinha que a gente observa nada mais é do que o ovário que não se desenvolveu. Então aqui era o ovário da flor, ó. O receptáculo, a flor tem o receptáculo e tem o ovário. Essa estrutura se desenvolveu e englobou essa. Aí formou o fruto. Beleza? Vamos para a terceira questão. Duas plantas da mesma espécie que vivem em ambientes distintos apresentam folhas morfologicamente diferentes representadas na figura A e B. Aí coloca, ó. A. Indique, justificando qual das folhas corresponde à planta que vive em campo aberto e qual corresponde à que vive no interior da floresta. Gente, tem uma diferença clara aqui em relação ao ambiente. Quando a gente fala em campo aberto, nós estamos falando num ambiente que tem uma grande quantidade de luz, a incidência luminosa é muito grande. No interior da floresta, a incidência luminosa é menor. Se nós estamos falando de organismos que são, ó, ele coloca aqui, são organismos da mesma espécie, a demanda energética desses organismos é a mesma. Então eles vão precisar de nutrientes ou a produção de nutrientes com a mesma incidência. Para isso, eles têm que aproveitar a luz da melhor forma. Se eu estou no local sombreado, eu vou precisar de uma folha que tenha uma maior área, maior superfície para absorver a luz. Aqui, como tem muita luz, eu não preciso de uma superfície muito grande. Então, a planta A, ela é de um local de mata da floresta, como que ele colocou aqui? Até fugiu. Do interior da floresta. E a B, então vamos colocar aqui. A folha. A folha A é do vegetal do interior da floresta e a folha B da área de campo. Se justifica pela maior área,
maior superfície de exposição de luz da folha A, visto que se encontra em região sombreada. Já a folha B faz parte de um vegetal que se encontra com grande disponibilidade luminosa. Questão B. Se recortarmos um quadrado da mesma área de cada uma dessas folhas e extrairmos a clorofila, de qual amostra se espera obter maior quantidade desse pigmento? Por quê? Eu vou ter maior concentração de fotossíntese na folha A, porque eu tenho menor disponibilidade de luz. Então, qualquer luz que chegue ali, ela tem que ser aproveitada para a realização da fotossíntese, tá? Então, encontraremos maior quantidade de clorofila na folha A, em virtude da baixa disponibilidade de luz no ambiente. Já vi, Luísa, já só terminar aqui eu já vejo o que você está me perguntando. Alguma pergunta, Luísa? Que eu vi que você balançou a mão aí. Sim, professor. No caso, eu fiquei com dúvida. Por que que seria a A e não as duas plantas? Porque, por exemplo, se as duas plantas precisam da mesma energia para realizar a fotossíntese e tudo mais, por que que não seriam as duas e somente a A? É isso que eu não entendi. Porque você tem fatores que influenciam na fotossíntese. A disponibilidade luminosa e a intensidade luminosa. Como é uma região coberta, você tem uma menor intensidade. Então, a luz que vai chegar, a disponibilidade de energia é menor. Então, quanto maior a quantidade que eu tiver de clorofila, não são todas, a intensidade ela não vai penetrar muito profundamente na superfície da folha. Então, ela não vai atravessar. Eu tenho uma incidência menor e uma intensidade menor, eu tendo mais cloroplastos, eu consigo compensar essa falta de luz. Então, a superfície, para pegar o máximo que tiver, para ter uma área maior para poder ter contato com a luz, e ela vai ser mais verde para poder aproveitar melhor essa incidência luminosa. Sacou? Acho que sim. Se ficar com alguma dúvida, você me fala depois, tá? Tá, pode deixar. Obrigada. Nada. Então vamos para a última. Eu vou apagar aqui, senão não vou ter espaço para fazer a próxima. Então olha lá. O esquema representa o corte transversal de um tronco de árvore. Então, de fora para dentro, suber, o felogênio que produz suber para fora e feloderma para dentro. Aí a presença, olha aqui. Esse desenho está trocado aqui. Está invertido aqui, ó. Xilema, troca aqui, ó. Câmbio por floema. O câmbio está aqui e o floema está aqui. Está invertida a posição aqui. Então ele pergunta, em quais tecidos
espera-se encontrar células em divisão. São 2 meristemas que nós temos aí. Os 2 meristemas, felogênio. Então, esperamos encontrar células em divisão no felogênio, que vai originar o suber e a feloderme, e no câmbio, que vai originar o xilema e o floema. Ok? Aí a B. Em qual dos tecidos indicados espera-se encontrar seiva com maior concentração de substâncias orgânicas? Encontraremos seiva com maior concentração de substâncias orgânicas no floema. Beleza, queridos e queridas? O que vocês acharam, estão achando da aula? Vocês estão entendendo? Está num ritmo legal? Está sendo fácil compreensão? Vamos lá, por favor, dê um feedback aí. Por enquanto está tudo maravilhoso. Legal. Quem cala consente, hein? Já dizia minha avó. Povo envergonhado, tem vergonha de falar. Tá dando para acompanhar legal. Não conseguiu anotar. Me manda uma mensagem, Isabelle, que eu te mando as respostas, tá? Não, professor, é que eu falei se você podia repetir o protocâmbio da primeira parte da aula, que eu não consegui anotar. Então, eu gravei a primeira aula. Eu vou mandar a aula para vocês, tá? Eu mando pro Gabs e ele vai encaminhar, porque não me colocaram no grupo ainda, senão eu já colocaria direto. Tá bom, então. Tá? Brenda, muita dificuldade? Em qual ponto? Eu tenho muita dificuldade porque biologia para mim é uma coisa de outro universo. É desse, viu? Principalmente a área tipo que envolve botânica, de folha, assim, é complicada. Ó, eu vou. Tem alguma de vocês aqui que tá como administrador do grupo, que a maior parte faz? Peraí que eu vou ver os participantes e já te respondo, professor. Se tiver, me coloca lá. Aí, Brenda, eu vou encaminhar para você um mapa mental, um mapa conceitual de botânica, tá? Que é uma forma legal de estudar também. Ajuda bastante para você organizar as ideias, poder associar. Isso ajuda pra caramba. Beleza? Professor, a gente tem um grupo do pessoal da tarde, mas aqui no momento só tem 4 alunos do pessoal da tarde. Então, eu, pelo menos, só sou administradora do grupo da tarde. Do êxito, eu não sou. Então, mas se a Brenda estiver no grupo de zoeira do êxito, eu posso encaminhar para ela nesse grupo. Grupo de zoeira. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou encaminhar pro Gabs o arquivo e peço para ele colocar. Beleza. Tá bom? E daqui a pouquinho ele também vai encaminhar para vocês a gravação das 2 aulas. Joia? Qualquer dúvida, ó, eu vou colocar aqui o meu celular. Ó, anotem aí, porque depois que eu fechar a sala não dá mais
E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me encaminham, tá? Às vezes eu não consigo responder imediatamente, porque eu estou trabalhando das 7 da manhã praticamente até as 10 da noite, todos os dias. Mas eu consigo, dou uma paradinha e respondo para vocês. Tá joia? Então, quarta-feira, nos encontramos novamente aqui na sala. Joia? Beijos. Até semana que vem. Até, professor. Obrigada pela aula. Valeu, valeu, gente. Beijão para vocês.